Graça e paz, meus irmãos. Amém? Boa noite a todos. Sei que os irmãos estão ansiosos pela terceira parte da mensagem de Juízes, mas hoje o nosso querido pastor foi abençoar os irmãos em outra igreja e estejamos em oração também por ele. Hoje eu queria falar com os irmãos e peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo 46. Salmo 46. Amém? Vamos ler todo o Salmo. Acompanhem a leitura, meus irmãos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse é um salmo que nos instrui, que nos ajuda a como proceder de forma santa, piedosa, diante das dificuldades, diante das angústias e das tribulações da nossa vida. Vamos orar? Deus querido, eu oro agora pela Tua palavra, Senhor amado. O Senhor me ajude nas minhas deficiências e limitações, na exposição da Tua palavra, Senhor. Que possamos realmente ser edificados e confrontados por Tua tão maravilhosa palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus querido. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu oro. Amém. Eu trago como tema ou grande ideia para a mensagem de hoje tecnologia 1, pregador 0, né? Peraí, vai lá. Então, como grande ideia para a mensagem de hoje, a segurança dos filhos de Deus poderoso diante das tribulações. A segurança dos filhos do Deus poderoso diante das tribulações. Nós sabemos que a nossa vida cristã é marcada por momentos de muita alegria, né, de muito contentamento, de muita satisfação, pela obra maravilhosa que o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, uma obra de redenção fez em nós e continua fazendo. Só que Deus, em sua majestosa soberania, aquele que controla todas as coisas, Ele também permite momentos em que nós somos afligidos, momentos nos quais sentimos dores inenarráveis, momentos em que a nossa alma até quer desfalecer, espinhos impiedosos que nos ferem sumariamente. E o próprio Jesus nos alertou que esses momentos, que essas situações aconteceriam. Ele disse: vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci por vocês. Eu venci no lugar de vocês. Eu venci o mundo. Só que esse ânimo não vem de nós. Não tem como vir de nós.
essa força para seguir não provém de nós. Esse ânimo não é fundamentado na nossa própria fortaleza, mas ele é fundamentado na fortaleza de Deus, na torre segura, como o salmista diz. E a palavra de Deus é repleta de textos que nos mostram em quem nós devemos depositar a nossa confiança. A palavra nos mostra que nós temos um Deus vivo, sempre presente. Ele é a nossa fortaleza, socorro sempre presente na hora da angústia e da tribulação. E a angústia e a tribulação ela pode vir de várias formas. Seja pela violência urbana que nos assola, seja pela perda de um emprego, de um sustento, pode vir por uma enfermidade crônica, pode vir pela perda de um ente querido, pode vir por um conflito de relacionamento, no seu casamento, na sua família. De N formas, o Senhor permite a tribulação em nossas vidas. E uma pergunta que é relevante nós fazermos a nós: como nós temos lidado com o sofrimento? Como você e eu temos lidado com as tribulações? O sofrimento é algo que atinge a todos. Se você ainda não sofreu muito, não se preocupe. Sua hora vai chegar. A tribulação vai chegar. Porque ela atinge a todos indistintamente. As tribulações, angústias, problemas, conflitos, ou elas nos aperfeiçoam, ou elas nos fazem melhorar, ou então elas nos fazem sucumbir. A tribulação ou nos aperfeiçoa, ou nos faz melhorar, ou nos faz sucumbir, afundar, ser derrotado. É como um dilúvio. Quando o dilúvio chegar, ou você entra no barco, ou você escolhe não entrar no barco. Se você não entrar no barco, se você tentar escolher, decidir que você não precisa desse barco, você fatalmente sucumbirá. Você precisa de um auxílio, de um socorro neste momento. E no mundo cada vez mais ateísta, no mundo cada vez mais incrédulo, no mundo cada vez em que tenta-se dizer que Deus não existe. Existe um filósofo ateu, apologético do ateísmo, que diz o seguinte. O nome dele é Richard Dawkins. Ele diz assim: olha só o que ele fala. O montante total de sofrimento no mundo natural vai além de qualquer contemplação decente. Em um universo de forças físicas cegas e reduplicação genética, algumas pessoas vão se machucar e outras vão ter sorte. E você não encontrará nenhum sentido ou razão, nem qualquer justiça. O universo que observamos tem precisamente as propriedades que devemos observar no final das contas. Nenhum design, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem, nada. Somente indiferença sem dó. Não! Isso é uma falácia. Isso é um erro. Isso é um engano. Nós não caminhamos às cegas, nem tampouco as coisas ocorrem ao acaso. Estes homens, filósofos, assim como muitos outros demais, estão completamente equivocados, cegos, errados. Mas existem cristãos também que têm umas crenças estranhas.
Alguns de nós, eles dizem que são adeptos do algo chamado de teísmo aberto, ou teologia aberta. E eles dizem que Deus não tem o completo conhecimento do futuro. Eles dizem que as coisas podem fugir do controle de Deus. É como se ele fosse simplesmente o Criador e ele não sabe, ele não pode precisar o que sua criação vai aprontar. Segundo essa teologia, Deus pode ser surpreendido. Essa teologia com certeza deve ter no Manual de Doutrinas Básicas que nós estudamos na IBD, do pastor Marcos Granconato. E do ladinho assim tem uma caveirinha escrito: cuidado, veneno. Cuidado, veneno. Então, o Salmo 46, deixe sua Bíblia aberta durante toda a exposição, por favor. Observem aí que ele tem um subtítulo, não é? Ele é endereçado, o subtítulo é assim: para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas ou de soprano um cântico, não é? Então ele é endereçado ao mestre de cânticos. O salmo é um cântico, este salmo é um cântico assim como muitos outros. Então, nas Bíblias mais antigas, se você vê aí, por exemplo, no final do capítulo 3, está escrito pausa. Em algumas Bíblias mais antigas está escrito Selá. Selá. E essa palavra, ela está desde os manuscritos mais antigos, né? Quando os salmos foram compilados, elas permaneceram lá. Elas já estavam lá, melhor dizendo. Então, na tradução, eles colocaram aqui o selar ou a palavra pausa. Alguns acreditam que é realmente uma pausa para a meditação. Um momento em que você lê o texto, medita, né, no texto. Outros teólogos dizem que é um interlúdio. É como se você cantasse a primeira parte e depois tivesse os instrumentos, uma harpa, uma flauta, para nós aqui uma guitarra, um teclado. É um cântico que exalta a soberania de Deus e a sua força. E demonstra também a nossa fragilidade em meio às tribulações. E mostra onde é o refúgio, onde é a fortaleza, o socorro bem presente. Quando não buscamos refúgio na fortaleza, que é Deus, quando ficamos paralisados, perplexos, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer, nós ficamos fadados, escravos dos nossos próprios pensamentos. Dos nossos próprios pensamentos. Reféns do nosso próprio coração, da fragilidade da nossa alma. Então esse salmo é dividido em 3 blocos. No primeiro, Deus é o nosso refúgio na tribulação. Anote aí no seu boletim. Quando a tribulação chegar, sabemos onde nossa fortaleza está. Quando a tribulação chegar, sabemos onde nossa fortaleza está. Versículos de 1 a 3. Versículo 1. Deus é nosso refúgio e a fortaleza. Auxílio, em outras versões, socorro, sempre presente na adversidade. A palavra aqui, socorro ou auxílio, não é aquela ajudinha. Não é essa a ideia de dar uma força, uma ajudinha. Igual quando eu era pequeno, eu não sabia dar nó no cadarço e um coleguinha foi me ensinar. E ele dizia que a gente tinha que botar o dedo assim para poder completar o laço, né? Não é esse auxílio. Aqui se refere muito mais a algo que você não consegue fazer sozinho. Algo que está além das suas forças. E é uma proteção de Deus. É um refúgio, não para nos mimar,
mas para nos dar força, para nos moldar e nos enviar de volta. Vai lá, para as responsabilidades, para os seus desafios, para os perigos. Você precisa aprender. E esse mesmo termo você encontra também em 1 Samuel 7, quando Deus vai em socorro, em auxílio ao povo de Israel. Israel está prestes a perder a batalha, não tem mais saída, eles não conseguem vencer o exército sozinho, e o Senhor vem e luta e vence por eles. A palavra diz que o Senhor trovejou um estrondo fortíssimo, e os inimigos ficaram em pânico, atordoados. E foi a oportunidade em que o exército de Israel foi lá e acabou com eles. O Senhor luta por nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir. Ele não apenas vem para nos assistir numa tribulação. Não. Nem para dar uma ajudinha. E nessa batalha a qual eu me refiro, contra os filisteus, Samuel pega a pedra e coloca nela o nome de Ebenezer. Os irmãos sabem muito bem o que significa, até aqui nos ajudou o Senhor, ou pedra da ajuda. Temos até um grupo de vida com esse nome aqui. Ebenezer. E que tribulação é essa que o texto se refere? Tribulação é quando você está cercado, quando você se encontra confinado. O inimigo cercou tudo e você está completamente sem saída. Você procura uma saída para sair do problema e não há saída. Essa é a ideia de tribulação. Neste contexto específico. E estar nessa situação, dependendo da sua reação, pode produzir uma angústia muito grande na sua alma. Não há saída. Segundo estudos, é muito provável que o contexto histórico do Salmo 46 foi no ano de 700 anos antes de Cristo, 701 anos antes de Cristo, com o rei da Assíria, com a batalha dos assírios contra o povo de Israel, que você encontra em 2 Reis, capítulo 18 e 19, você também encontra a mesma narrativa em Isaías 37, onde toda a cidade de Jerusalém está cercada. E nessa época o rei Senaqueribe, o rei assírio, já tinha tomado todo o reino do norte, já tinha tomado todas as cidades fortificadas do reino do sul, Judá. E ele seguia com seu exército devastador rumo a Jerusalém. E já havia cercado a cidade, com mais de 185 mil homens, com carros, cavalos e armamentos. E o texto dessa narrativa diz assim que o rei chegou a zombar do exército de Jerusalém. Ele disse: olha, eu vou emprestar 2.000 cavalos para vocês, tá bom? O Deus de vocês não vai socorrer vocês. Não socorreu, esses outros deuses aí não socorreram. Esses outros não vão socorrer vocês. Eles querem 2.000 cavalos? Bora quase que apostando. Igual aquele seu coleguinha que vai correr com você e ele se acha, né? Aí ele diz: olha, eu deixo tu correr 30 segundos na minha frente. Vai lá. Zombando do exército de Israel. Essa era a situação no Salmo 46. Muito provavelmente. Versículos 2 e 3. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O salmista agora usa expressões físicas da natureza em convulsão.
Mês passado nós vimos o vulcão, eu acho que na Guatemala, né? Teve um também no Havaí, nos Estados Unidos, mas o da Guatemala, com aquela nuvem cinzenta, saiu matando mais de 100 pessoas. A natureza em convulsão, a natureza em fúria. Ele usa essa linguagem parecida de terremoto, né? E os terremotos são destruidores. Quando eles acontecem no mar, então, são piores, porque formam ondas gigantescas e quando chegam na terra seca saem devastando tudo. São tsunamis. E as pessoas até dizem que quando algo muito grande acontece, uma tribulação grande, um problema muito grande, é um tsunami, porque sai devastando tudo. Então, o que o salmista está querendo dizer aqui é que a situação realmente está crítica, está muito ruim. Porque aparentemente as coisas mais seguras do planeta, a terra, os montes, as montanhas, estão desmoronando. Estão desmoronando. O caos está instalado. O dilúvio chegou. Mas interessante é perceber no versículo 2 que apesar do mundo inteiro estar chacoalhando, apesar da nossa fragilidade, o salmista diz: não temeremos. É uma fé radical. É uma fé impressionante. Mesmo que aparentemente as coisas mais seguras do universo estejam em caos, nós temos um castelo forte, um refúgio, uma fortaleza. Então, quando a fúria da tribulação chegar, corra para Deus. Corra para Deus. Socorro ao seu lado, sempre presente. Por isso não temeremos. Por isso não temeremos. Mas também esse salmo nos ensina que nós devemos ser realistas. Porque o improvável pode acontecer. O improvável pode acontecer. A terra desmoronando no mar. As montanhas desmoronando no mar. Dia 2 de setembro agora completará 2 anos que a minha sogra faleceu de câncer. E logo no início, quando nós não tínhamos um diagnóstico, os primeiros sintomas apareceram, ela fez os exames, e um dos exames eu mostrei aqui para uma irmã da nossa igreja, que é enfermeira, e ela disse assim: esse resultado pode estar apontando para câncer. E eu pensei, não falei para ela, não pode ser. Não pode ser. As coisas não podem piorar desse jeito. Estava tudo indo tão bem. E tenho bem a confirmação, câncer de estômago. E nós, na nossa fraqueza, limitação, muitas vezes corremos para a internet, para o Google. Vamos ver, talvez seja um câncer não muito agressivo. Talvez seja um câncer tratável. Mas ele já tinha avançado. E em 3 meses, aprove o Senhor levá-lo. 90 dias. Precisamos ser realistas. O profeta Jeremias, no capítulo 12 do seu livro, ele não estava muito satisfeito com a sua realidade. Ele reclamava, ele murmurava com o Senhor, porque estava correndo com homens. Então o Senhor diz: você está achando ruim correr com homens? O que você acha de correr com cavalos? Está ruim a coisa para você? Os seus inimigos estão contra você? O que você acha da sua família ficar contra você? O Senhor disse. As coisas podem piorar. Principalmente nesse evangelho aguado onde nós vivemos hoje, onde tudo é prosperidade. Onde tudo são flores. Onde você não pode nem adoecer.
se não está em pecado. A Bíblia diz completamente o contrário. A Bíblia diz que as coisas podem piorar. Irmão, você está sendo muito pessimista. Não, irmãos. É o que está na Bíblia. E muitas vezes, quando tudo vai mal, nós perguntamos: Deus, onde o Senhor está? Porque quando tudo vai muito bem, é fácil dizer: Emanuel, Deus conosco. Um desses livros cristãos, a autora Elizabeth Elliot, ela conta a história de uma missionária que é enfermeira. E ela fez todos os seus planos para evangelizar numa tribo indígena no Equador. E estava tudo certo. Ela montou o seu cronograma. No ano tal ela ia fazer isso, no ano tal ela ia fazer aquilo, no semestre tal ela ia fazer aquilo outro. Mas faltava uma coisa: traduzir a Bíblia para a língua nativa daquela tribo. E depois de muito procurar, ela não encontrava ninguém, mas encontrou uma pessoa. E essa pessoa topou traduzir a Bíblia, e quando ele ia iniciar a tradução da Bíblia, ele sofreu um corte na perna, que infeccionou, e ela, enfermeira, aplicou penicilina nele. Só que ele era alérgico. E ele morreu. E no final do livro ela diz assim: se Deus é meu comparsa, Ele me traiu. Mas se Deus é Deus, Ele me libertou. O que ela quis dizer aqui, irmãos, é que o Senhor é quem controla tudo. E Ele determina o final. Por isso nós dizemos: não temeremos. Nós temos fora toda a ansiedade, que nada mais é do que a expressão de medo e temor. Então, muitas vezes nós queremos tratar Deus como um comparsa, como um parceiro, como um mero conselheiro. E muitas vezes somos insubmissos, ou não nem perguntamos: Senhor, é a tua vontade para a minha vida? Eu entendo o que é. O que o senhor acha? Dá uma dica aí. Se Deus é Deus, Ele nos liberta de nós mesmos. De nós mesmos. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui, meus queridos, que eu já fiz a mim também. Qual é o seu refúgio? Quando você sofre, qual é o seu abrigo? Para onde você tem corrido? Será que realmente tem sido o Senhor o primeiro a quem você recorre? Ou será que tem sido o conforto, o trabalho, o dinheiro, um analista? Talvez as redes sociais, um prazer, uma diversão, compras, até mesmo a comida pode ser um refúgio, se você quiser. Pode ser um quarto escuro sem querer ver ninguém. Ou pode ser um título acadêmico. Não, se eu estudar, pode tudo se acabar lá em casa. Se eu me formar e ter esse título, aí eu vou ser alguém. Qual é o seu refúgio? Ou talvez você não tenha nenhum refúgio. Você talvez tenha tentado todas essas coisas e mais muitas outras. E continua angustiado, atribulado, com medo, apavorado. Deus está ao seu lado. Refúgio sempre presente. E hoje Ele nos chama: olha para mim. Olhe para mim.
Eu sou a força, e é em mim que está a segurança. Muitos dizem que foi esse salmo que inspirou Lutero a escrever Castelo Forte, há mais de 500 anos atrás. Um hino belíssimo que nós cantamos até hoje. Eu não vou cantar aqui em consideração aos irmãos. Eu poderia cantar só a primeira parte, né? Deixa para lá. E ele dizia assim, Lutero, a respeito desse salmo, olha só. Cantemos este salmo para o louvor de Deus, porque Deus é conosco. E poderosamente e milagrosamente preserva e defende sua igreja contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo e contra os ataques do mundo, da carne e do pecado. Procure depois aí no YouTube, quem não conhece, o hino Castelo Forte. E depois da pausa, o salmo continua. Vamos para o segundo bloco. E se no primeiro bloco o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, neste segundo bloco agora Ele é o nosso conforto, o Deus soberano, a nossa alegria. Então, diante da mais terrível tribulação, a presença constante do Deus poderoso nos tranquiliza, trazendo paz e esperança. Diante da mais terrível tribulação, a presença constante do Deus poderoso nos tranquiliza, trazendo paz e esperança. Versículos de 4 a 7. Versículo 4. Há um rio cujos canais ou cujas águas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. O salmista agora usa figuras de linguagem dizendo que existe um rio e suas águas, suas correntes alegram a cidade de Deus. Veja que nos 3 primeiros versículos o mundo está chacoalhando. Não há saída, mas agora a paz se estabelece. Há um rio de esperança. Há uma saída sim. A expressão cidade de Deus é utilizada para se referir à igreja, a nós que somos cidadãos dos céus. E é usada assim também em Hebreus, se você quiser ver depois sobre a cidade de Deus. Hebreus 11, 10 e 16, Hebreus 12, 22, Apocalipse 21, 2 e 10. Então o salmista diz que existe um rio, uma corrente de água. E essa água representa a graça, a misericórdia de Deus que flui constantemente, incessantemente, sempre presente. Um rio de Deus, cujas águas nos tranquilizam, trazendo esperança e paz. Olha só como esse rio é retratado no livro de Ezequiel. Ezequiel 47, de 1 a 9. Olha só. Está projetado aí. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não poderia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado pelo rio, pelo qual não podia se passar. E ele me disse: viste isso, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores,
de um e de outro lado. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde esse rio passar. No rio de Deus, um rio da graça e misericórdia, um rio de água doce, o rio do Evangelho, por onde ele passa, o texto diz que onde há charcos de água salgada, de água podre, que não serve para nada, ele torna essa água saudável. Isso é o poder do Evangelho. Nada fenecerá, nada murchará, tudo ao seu redor dará fruto, porque é um rio de água viva e torna a água saudável, a água salgada, em água saudável. Nós vemos também Jesus falando com a mulher samaritana em João 4, e ele diz que aquele que beber dessa água jamais terá sede, pelo contrário, dela sairá rios de água viva que vão jorrar e transbordar. E ela não estava entendendo bem. E quando ela compreendeu o poder do Evangelho, a transformação que o rio do Senhor causa em nós, no texto mais à frente ela já está pregando para as outras pessoas, ela está falando do que o Senhor Jesus fez por ela. Esse é o efeito multiplicador do Evangelho. Pois ele provém de um Deus forte e inabalável. Versículo 5. Deus nele está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, em algumas traduções desde antemanhã. Desde o início, desde o fim da madrugada, no comecinho da manhã, nas primeiras horas antes do sol raiar, ele já vem com seu auxílio, com seu refúgio. E é por isso que o salmista se sente tão seguro. Porque ele diz assim: Deus me ajudará desde cedo, desde logo, no começo da manhã, o Senhor já está aqui me ajudando. De modo semelhante, esse termo também é usado em outro cerco na história do povo de Israel. O êxodo do Egito. O êxodo do Egito. O povo de Deus está cercado. Na frente o mar vermelho, atrás o exército egípcio, dos lados montanhas e montes. Está sem saída. E a Bíblia diz, pode olhar lá, no fim da madrugada, antemanhã, o que o Senhor faz? Não tem saída? Abre o mar vermelho, o povo passa em terra seca, o exército vai atrás, o mar fecha e todo o exército sucumbe. Desde antemanhã o Senhor está conosco, nos defendendo. Então o salmista aqui, ele olhou para o passado, ele viu, olha o que Deus fez lá com Moisés. Ele viu, esse Deus é o mesmo de hoje. O Deus de ontem é o mesmo de hoje, por isso eu não vou temer. Se ele fez lá, ele vai fazer aqui. E nós devemos olhar também assim, nessa perspectiva. O Deus de ontem é o mesmo de hoje e eternamente. Mas às vezes nós olhamos para o passado de outra forma. Quando as coisas não vão bem, quando o mundo está desmoronando, às vezes a gente quer lembrar do tempo que a gente era criança, né? Rapaz, como era bom quando era menino. Chegava da escola, comia o feijão da mamãe,
depois ia subir no pé de goiaba, comer uma goiaba, brincar de peteca, carrinho de lata, tomar banho de chuva. Né? Às vezes dá vontade de voltar a ser criança. Porque não dá mais. E a gente procura um refúgio. Mas eu quero que você lembre comigo agora, que você volte ao passado agora de forma diferente. Olhe para a nossa história. Olhe para o passado. Olhe 2.000 anos atrás. Porque às vezes parece que nós temos uma amnésia espiritual. Nós não lembramos da cruz, nós não lembramos da obra redentora, nós esquecemos quem é o nosso Deus, nós esquecemos do que Ele fez por nós. Independente do que você esteja passando, olhe para a sua história de redenção. Olhe para o amor que Cristo demonstrou por você e por mim na cruz. Tenha um pensamento acima do sol. Porque se você olhar somente abaixo do sol, você vai se ver sem saída. Então olhe acima do sol. Olhe para o alto. Olhe para cima. E veja o Deus que opera maravilhas. Esse é o nosso refúgio. Versículo 6. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele erga a voz e a terra se derrete. A grande questão aqui não importa o tamanho, a magnitude da sua tribulação. Não importa. Não importa a aparência ou quão aparentemente irremediável é o seu problema. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E não tem como eu falar de Senhor dos Exércitos, não tem como eu falar de um salmo davídico, sem falar de Davi. E eu quero lembrar aqui da história de Davi e Golias. Uma das histórias mais faladas na EBD, na Escola Bíblica de Férias. E eu tenho na mente uma música desde criança que eu nunca esqueci, que a minha professora de EBF ensinou. Escola Bíblica de Férias, que a gente tinha em julho ou em dezembro. E a gente às vezes se sente como Davi, forte e corajoso, nós derrotamos o gigante. Essa é uma interpretação antropocêntrica da palavra. Quando nós interpretamos a Bíblia assim, com o homem no centro, nós corremos o risco de sofrermos frustrações. Porque se você for Davi, e se você errar o alvo, você pegou lá as suas 5 pedrinhas da coragem, e você foi contra o seu problema, o seu gigante. Eu vou vencer essa tribulação. Eu sou Davi. E você joga a primeira pedra e você erra. E agora? Não, eu tenho mais 4. Tá, você errou as 4. As suas 4 chances se foram. E agora? Frustração, angústia, sofrimento. A história de Davi e Golias foi de fato uma história real, mas como dizem Colossenses, a história de Davi, de todo o Antigo Testamento, de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, são apenas sombras do que viria. Sombras. Então, Cristo é a realidade. Se a Bíblia toda aponta para Cristo, eu não posso interpretá-la de modo antropocêntrico.
Cristo veio e aniquilou definitivamente a morte e o pecado. Davi é Cristo, Cristo é Davi. O gigante é o pecado e a morte. Quem nós somos? O povo de Israel, tremendo, lá atrás, sem saber o que fazer, com medo. O Senhor vem e luta por nós, então. Ele vem, vence e luta por nós. Charles Spurgeon uma vez contou uma ilustração nos seus sermões, e ele disse que um jovem pregador, ele foi pregar e na plateia tinha um renomado teólogo. E ele pregou, e ao fim da pregação ele foi perguntar para aquele teólogo: o que você achou da minha pregação? O que você achou da mensagem? E ele falou assim: foi um sermão pobre, de fato. Como assim? Eu estudei horas, eu me preparei muito. Você não gostou da minha exposição? Não, eu gostei, você falou muito bem. Mas o seu sermão foi fraco. Mas por que foi fraco? Porque não tinha Cristo. Ele disse: mas Cristo não estava no texto. Não tinha Cristo. Às vezes a gente não tem Cristo. Eu falei: meu rapaz, você sabe que em cada vila, cada cidade, cada vilarejo da Inglaterra, há uma estrada. E todas elas levam para Londres. Assim é a palavra do Senhor. Toda ela nos aponta para o Salvador. Toda ela nos aponta para Cristo. Aparentemente o Senhor Jesus não está no texto, mas Ele está. Então é dever do pregador procurar onde eu posso aplicar a obra da redenção. A Bíblia contém muitas histórias, mas na verdade ela contém só uma história. Uma história. Caminhamos agora para o bloco final. Deus agora é o nosso Deus. O Deus que faz todas essas coisas, Ele é nosso. Nós somos os filhos dele. E Ele é vitória e paz. O Deus que vai à nossa frente e luta por nós deve ser exaltado e glorificado por seus feitos maravilhosos. O Deus que vai à nossa frente e luta por nós deve ser exaltado e glorificado por seus feitos maravilhosos. Versículos de 8 a 11. Versículos 8 e 9. Venham, vejam as obras do Senhor e seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até aos confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. O texto aqui está nos dizendo que ao destruidor, o Senhor destrói. Ao destruidor, o Senhor destrói. Não há nada mais poderoso do que o nosso Deus. Absolutamente não. E eu tentando, dia desses, explicar ao meu filho menor, e minha esposa também, o quanto o Senhor Jesus é poderoso, o quanto Ele é tremendo. E o meu filho perguntou assim: papai, se eu juntar a Liga da Justiça e os Vingadores, eles conseguem derrotar Jesus? Não, meu filho. Jesus faz só assim, ó. Ah, pai, Jesus é poderoso mesmo. Nada é capaz de se sobrepor a Deus. Ele subjuga todos e Ele é o nosso Deus.
Isso me faz lembrar, irmãos, da passagem de 2 Reis 1:2. A passagem do rei Acasias. Olha só, ele é rei de Israel. Não é rei da Babilônia, não é rei do Egito, não é rei da Síria. Ele é um rei de Israel. E ele está lá de boa no seu palácio, no segundo andar lá da sacada. Não sei por que cargas d'água, eu estava pensando na morte da bezerra, ele cai. Ele cai lá de cima. E ele se fere muito. E o que ele faz? Chama o mensageiro dele, fulano, vai consultar o deus Baal-Zebub para saber se eu vou ficar bom, se eu vou me recuperar. Um rei de Israel mandou o mensageiro consultar um deus pé de chinelo. E Deus vem com a pergunta: ei, por acaso não tem Deus em Israel, não? Por que você está consultando outros deuses? Às vezes o nosso refúgio está ali do lado, sempre presente. E nós procuramos resolver as coisas por nossos próprios meios. Procuramos situações, deuses falsos para resolver os nossos problemas. Versículo 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Parem de lutar. Outras versões, aquietai-vos. Por que tanta aflição? Por que tanto sentimento de incerteza que muitas vezes nos acomete? Eu estou falando de mim mesmo, meus irmãos. Porque muitas vezes nós estamos com os pensamentos em qualquer outra coisa, menos no nosso Deus, menos no nosso refúgio. Parem de lutar, diz o texto. Então, voltamos aqui para o contexto do Salmo 46. O rei Senaqueribe cercou a cidade, lembram? Com mais de 185 mil homens e cavalos. E a passagem diz que o anjo do Senhor veio e feriu a todos. Quando o povo de Israel acordou de manhã, na antemanhã, no início no fim da madrugada, só tinha cadáveres. Só tinha cadáveres. Então o rei assírio, com toda a sua arrogância, que queria emprestar 2.000 cavalos, zombando do exército de Israel, fugiu de fininho. Olha só o que diz o texto. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Aquietai-vos, descansa. Diante dos problemas, dos sofrimentos, das tribulações, muitos se perguntam, e eu sou um deles: meu Deus, eu já fiz de tudo para entender o propósito disso. Não faz sentido. Eu já fiz de tudo. Qual é o propósito desse sofrimento? Nós muitas vezes nos perguntamos. E eu vou lhe dizer um propósito só, que obrigatoriamente ele está presente em toda e qualquer tribulação. Exaltar o nome do Senhor. Esse é o propósito primeiro. Exaltar e glorificar o nome do Senhor. O que mais Ele quer tratar na sua vida, aí é você e Deus.
Eu já vi pessoas passarem por sofrimentos terríveis. Mas parecia que essa pessoa tinha uma espinha de aço. Minha fé. O mundo estava desmoronando. Mas a pessoa estava lá, com sua fé inabalável. Porque ela sabia onde era o seu refúgio. Ela sabia que no fim ele seria exaltado, como diz o texto. E ele traria esperança, paz e alívio. Ainda que não nesta vida, ainda que na eternidade. E finalmente, versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. Quem é o Deus conosco? Jesus. Jesus disse lá em Mateus, na sua grande comissão, que Ele estaria conosco sempre, até a sua volta. Que possamos, meus irmãos, lembrar dessas verdades. Diante das tribulações, lembrarmos da nossa história. Olharmos para o nosso passado. Olharmos o nosso presente. Sermos realistas. Lembrarmos da nossa fortaleza. Lembrarmos que ao final de tudo, estaremos na glória, vitoriosos, junto com Ele. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, pela Tua palavra, que possamos realmente lembrar que o Senhor é o nosso refúgio, que possamos sempre, 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 apesar das circunstâncias e adversidades. Muitos aqui talvez estejam sentindo dores terríveis. Muitos aqui estão sentindo angústias terríveis. Lembra-nos, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio. Lembra-nos, Senhor, que o Senhor é o Deus que vai à nossa frente. O Senhor que vence por nós. Por nossas forças não conseguimos nada. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos no Senhor plenamente, completamente. Colocarmos diante do Senhor tudo o que formos fazer. Oramos gratos, Deus, em nome de Jesus. Amém.